Como vai, povo de Deus? Nós voltamos para mais um estudo a respeito das lições que nós podemos aprender com a vida de José. Hoje nós vamos ver o que se encontra registrado no capítulo 42 de Gênesis, os versículos 1 ao versículo 24. Nós vamos lendo o texto e fazendo a exposição à medida que lemos. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai uns deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José, para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Vamos fazer uma parada aqui e ver a primeira lição, o primeiro princípio que nós podemos aprender com esse texto aqui. Os irmãos de José, eles carregavam sobre si o pecado de terem vendido o seu irmão, de terem mentido para o seu pai. E eles guardavam as consequências desses pecados na sua mente. Eles careciam de conversão, eles precisavam de remissão, de redenção desses pecados. Eles carregavam no seu coração essa culpa por terem transgredido a lei do Senhor. E a transgressão da lei do Senhor, o pecado, ele traz algumas consequências. E a primeira dela que nós podemos ver aqui é a inércia. Você vê que o Jacó diz para os seus filhos: Por que estáis aí a olhar um para os outros? Né? Eu lembro da minha mãe que falava assim, que você está olhando um para a cara do outro aí, né? Com inércia, sem saber o que fazer diante das dificuldades da vida. Havia fome naqueles dias. E eles não sabiam o que fazer, eles estavam atônitos, eles estavam perdidos, homens feitos, perdidos sem saber o que fazer. A inércia, o pecado traz para a nossa mente a inércia, porque a culpa ela vai consumindo e vai levando embora o raciocínio claro. E quando a gente toma algum tipo de atitude, se é que consegue tomar, essa atitude ainda é errada, porque ela não é guiada pelo Espírito Santo. Porque o pecado, ele apaga o Espírito Santo nas nossas vidas. Esses homens precisavam de remissão, precisavam de redenção, por isso eles estavam tão inertes. Verso 6. José era o governador daquela terra. Era ele quem vendia todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra perante ele. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente, e lhes perguntou: De onde vindes? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José respondeu, reconheceu os seus irmãos, porém eles não o reconheceram. Mais uma parada aqui para a gente ver mais uma das consequências do pecado. José, ele reconhece os seus irmãos prontamente. O mesmo tempo tinha passado tanto para José quanto para os seus irmãos. Mais de 20 anos haviam se passado. José, vendido ao Egito, aos 17, fica 13, como nós vimos nos últimos estudos, fica 13 em servidão. E agora, próximo dos 30 anos, já passados os 7 anos da sua predição, os 7 anos de fartura, e já iniciando os 7 anos de escassez, ele reconhece os seus irmãos. Ele não foi o único que passou por modificações, por mudanças físicas. Seus irmãos também, mas ele prontamente reconhece os seus irmãos. Agora, os seus irmãos não o reconhecem. A culpa que eles carregavam era muito grande. O mecanismo de defesa dessa culpa é essa cegueira. O pecado cega os nossos olhos. A culpa do pecado é a necessidade de esconder, de manter escondido aquele pecado que eles haviam cometido, mentido a seu pai, vendido o seu irmão.
trazia cegueira para o seu coração. Eles não conseguiram reconhecer o José quando o viram, porque a necessidade de aplacar aquela culpa, de manter soterrado sobre várias camadas de proteção, sobre várias camadas de culpa, aquele pecado, fazia com que eles não enxergassem quem estava diante deles. O pecado faz isso. Seguindo. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: Não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos do mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: Nada disso, pelo contrário, viestes ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, o outro já não existe. Mais uma parada aqui. Eles tiveram mais uma chance para confessar o seu pecado. Eles tiveram mais uma chance para poder tirar, desenterrar essa culpa e confessar o seu pecado. Mas eles insistem em manter a mesma narrativa. Eles se referem a José: outro já não existe. Eles sabiam o que eles tinham feito, mas ainda insistiam em manter a narrativa do seu pecado. O pecado não confessado faz isso. Ele causa cegueira, ele traz a culpa. Isso que o pecado faz. Mas um pecado, ele vai atrair, ele vai fazer com que a pessoa, para poder manter aquele pecado escondido, peque outras vezes. A transgressão, a mentira, a omissão. Vejam o caminho que é trilhado pelos irmãos de José. Nós precisamos ter bastante claro essas coisas para que nós possamos expurgar de nós esse pecado. Seguindo, já no verso 16, enviai dentre vós um que traga vosso irmão, vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras. No verso 17, e os meteu juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhes: fazei o seguinte, e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão, e vós outros ide, levai cereal para suprir a fome de vossas casas, e trazei-me o vosso irmão mais novo, como que se verão e se verificarão todas as vossas palavras, e não morrereis. Eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhes vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não o acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E vós não quisestes me ouvir. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois tornou-lhes e falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Eles sabiam, a culpa os consumia. O pecado faz isso. A todo momento, todo acontecimento, aquela culpa volta à tona. Eles sabiam que honesto, que justo, não eram adjetivos que eles poderiam ostentar, porque eles não eram honestos, eles não eram justos, eles carregavam consigo a culpa do pecado. José apresenta para eles, os confronta com o seu pecado e lhes dá uma nova chance de expurgar esse pecado, de confessar esse pecado. É assim que Jesus faz conosco, através da ação do seu Santo Espírito, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Ele nos dá a oportunidade de expurgar os nossos pecados. Aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, alcançará misericórdia.
O pecado, ele precisa ser confessado. Ele precisa ser exposto, confrontado e precisa ser abandonado. Essas são as lições que nós aprendemos com os irmãos, com a vida de José, com a conduta dos seus irmãos. Que nós possamos ter isso sempre em mente e fugir das algemas do pecado. Que o Senhor nos abençoe e em breve nós voltaremos com mais estudos a respeito da vida de José.